E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Com a permissão de Deus, vamos iniciar mais um programa em que estamos estudando a obra Nosso Lar, que foi psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, estamos novamente aqui com a permissão de Jesus e dos bons espíritos, a fim de darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Nós continuamos no capítulo 27 e no programa passado nós comentamos o diálogo, né, que o Lísias está tendo com o André Luiz. Lísias não, Tobias. Desculpa, o Tobias. É muita gente trabalhando na colônia, a gente confunde às vezes. O Tobias. E comentando sobre haviam comentado sobre a situação do Ribeiro, né? Mas de um modo geral, falando que pessoas como na situação do Ribeiro, apegadas às questões ainda da terra, são contrabandistas da vida eterna, né? Continuamos esse comentário, né? Dizendo que esses esqueceram de cambiar as posses materiais em créditos espirituais e não raciocinaram com a certeza da matemática da morte carnal, né? Para adquirir valores de espiritualidade em tudo aquilo que fazemos. Comentamos sobre isso e no final já estamos falando, uma frase que ele diz assim: vejamos alguns dos infelizes semi-mortos. Falamos desses semi-mortos, comentamos sobre isso, mas ficou uma página, Tereza, que eu ia ler e acabou não dando tempo, então eu vou ler agora sobre essa questão do semi-morto, né? Está no livro, o nome do livro, gente, é Nós. O título é esse, Nós. É ditado pelo Espírito Emmanuel na psicografia de Francisco Cândido Xavier. E o título da página é Semi-Mortos. E olha o comentário que o Emmanuel nos faz, muito interessante. Ele fala assim, ele começa assim: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e o deixaram semi-morto. Isso é um trecho da parábola do bom samaritano. E aí ele começa assim o comentário. Começa Jesus o ensinamento da inesquecível parábola. Em todos os tempos encontramos também os semimortos da alma nas estradas do mundo. Os caídos a golpes de incompreensão, os cansados de solidão, os que se emaranharam no espinheiral da revolta, os envenenados de desespero, os perseguidos pela dúvida destrutiva, os prisioneiros da obsessão, as vítimas do desânimo, os feridos de angústia, os que foram esquecidos na sombra da ignorância. Companheiros do mundo, sois espíritos eternos, em viagem educativa na escola e na oficina do planeta. Ao término da jornada, conhecereis o que aprendestes e colhereis o que semeastes. A terra é tão somente a estalagem a que chegastes ontem e da qual partireis amanhã. Acumulai os tesouros da felicidade futura, aperfeiçoando-vos pelo estudo e servindo aos outros quando puderdes. Sobretudo, meditai nos outros viajores em condições mais difíceis que as vossas e aproveitai o vosso privilégio de entender e auxiliar. Então, ele chama de semi-mortos todos esses, esses que somos quase todos nós no planeta, como esses itens aqui envenenados, fala do desespero, da dúvida, da solidão, da incompreensão. Então, que a gente aproveite as oportunidades para o trabalho no bem, que é o trabalho interior. E aí não desencarnarmos como semi-mortos, como ele está dizendo aqui. Né? Uhum. Porque tudo isso aqui que ele está pedindo para fazer é um treinamento para nós realmente raciocinarmos na vida eterna.
Ele continua agora. Nós estamos no 36º parágrafo. Sexto parágrafo. Narcisa, aqui, né, Tereza? Narcisa, a servidora, acompanhava-nos solícita. Abriu-se a porta e quase cambaleei ante a surpresa angustiosa. O André Luiz está começando o trabalho dele, né? Ele não está ainda acostumado com a situação, com as situações que ele vai presenciar. 32 homens de semblante patibular permaneciam inertes em leitos muito baixos, evidenciando apenas leves movimentos de respiração. Então a gente já imagina a cena. São 32 deitados com a fisionomia patibular. O que é patibular? Aquela coisa fechada, sem movimento, sem emoção nenhuma. Divaldo Pereira Franco, eu sempre lembro quando vejo essa palavra patibular, que ele coloca isso, ele dá esse nome, ele dá esse adjetivo ao espírito que o perseguiu durante décadas, que ele intitulou de O Máscara de Ferro. Porque teve aquela peça teatral e aquele filme, né, O Máscara de Ferro, e o rosto desse obsessor, ele via pela mediunidade, que era uma coisa patibular, sem emoção, frio, é o que o André Luiz está falando aqui. Então eram 32 homens nessa situação que evidenciava apenas leves movimentos de respiração. E ele cambaleia, ele quase desmaia, cambaleou de ver aquilo ali. Quer comentar alguma coisa sobre isso? Fazendo gesto significativo com o indicador, Tobias esclareceu. Então Tobias vai esclarecer esses aqui, que são o que ele chamou anteriormente de semi-mortos, que é aquela página que nós lemos no Emmanuel, né, sobre a questão do semi-morto. Esses sofredores, explicando Tobias, padecem um sono mais pesado que outros de nossos irmãos ignorantes. Chamamos-lhes crentes negativos. Ao invés de aceitarem o Senhor, eram vassalos intransigentes do egoísmo. Então, pelo que ele está dizendo aqui, ele faz uma comparação. Ó. Eles estão piores que os ignorantes. Então, eles tinham algum conhecimento. Então, são crentes negativos. Então, eles tinham conhecimento da religião que eles professavam, eles tinham conhecimento, eles não eram de todo ignorantes. Mas ao invés de depois da cultura, né, depois do ensinamento, de aceitar o Senhor, eram vassalos intransigentes do egoísmo. Só pensavam únicas, egoísta de um modo geral, pessoal, todos nós ainda o somos, né? Orgulhosos e egoístas, como diz o Livro dos Espíritos, que é o grande pai de todos os defeitos, é o egoísmo. Mas vassalos intransigentes do egoísmo é não nem raciocinar naquilo que a gente está fazendo, que é o que nós temos que fazer, as nossas atitudes perante a vida. Ele continua, ao invés de crerem na vida, no movimento, no trabalho, admitiam somente o nada, a imobilidade e a vitória do crime. Muitos deles, como Jesus já nos alertara, eram crentes, acreditavam, eram religiosos, acreditavam em Deus, mas o comportamento era de verdadeiros materialistas. O próprio André Luiz é um exemplo. Ele tinha a religião, né, que ele praticava só a nível social, mas ele nunca se aprofundou em desenvolver a espiritualidade, que é diferente. Então, esses espíritos que estão aqui, eles passaram a vida, né, passaram o tempo todo com um comportamento materialista. Eles só pensaram em si mesmo, não acreditavam e não meditavam na vida espiritual. Eu ontem, lendo esse parágrafo, eu vi uma página muito interessante no livro Pão Nosso, que o Emmanuel dá um alerta para todos nós, e que ainda estamos no corpo de carne, né, que ainda estamos na nossa prova, que ainda estamos, né, com a oportunidade de melhorar um pouquinho o próprio comportamento. Ele tem uma página no livro Pão Nosso, capítulo 177. Guardemos a saúde mental. E ele começa fazendo a partir
do que ele analisou das palavras de Paulo na carta aos Colossenses, capítulo 3, 2. E Paulo falava assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E aí ele coloca: o cristianismo primitivo não desconhecia a necessidade da mente sã, iluminada de aspirações superiores, na vida daqueles que abraçam no Evangelho a renovação substancial. O homem encontra-se além do túmulo com as virtudes e os defeitos ideais e vícios a que se consagrava no corpo. O que os estudos da obra de André Luiz e da obra básica, né, o estudo do Espiritismo nos mostra que a vida continua no mundo espiritual tal qual a gente a desenvolveu enquanto no corpo. Então, o vaidoso, ele vai no mundo espiritual permanecer ligado aos títulos transitórios que ele dava valor. O alcoólatra ronda as possibilidades de satisfazer a sede que lhe domina os centros de força. Por isso a dificuldade que as pessoas têm de largar o último gole, né, a tal da saideira, porque ele não está bebendo sozinho. Muitos espíritos eram alcoólatras enquanto encarnados, vão continuar alcoólatras no mundo espiritual, até o dia de se arrependerem e tentar tomar um novo rumo. Porque a morte não muda ninguém. A gente continua sendo o que é, igualzinho. E aí ele diz: o pensamento é uma energia irradiante. Espraiemo-lo na terra e prender-nos-emo naturalmente ao chão. São esses espíritos aqui semi-mortos, que só viveram para si e não acreditavam em nada. Então, eles estão presos dentro deles mesmos. Elevemo-nos para o alto e conquistaremos a espiritualidade sublime. Nosso espírito residirá onde projetarmos os nossos pensamentos, alicerces vivos do bem ou do mal. Por isso mesmo dizia Paulo sabiamente: pensai nas coisas que são de cima. Se a gente fizer isso, como essa recomendação do Emmanuel, isso vai nos poupar muitos dissabores no mundo espiritual, porque a gente já começa, enquanto encarnado, já nos colocarmos, né, na vida espiritual, com o nosso comportamento, com os nossos pensamentos. Era o que esses semi-mortos, como ela coloca aqui, eles só admitiam, enquanto encarnados, eles só admitiam o nada, a imobilidade, quer dizer, a preguiça, né, o ócio, e a vitória do crime e os erros que eles cometiam, não cumprindo as leis, nem as humanas, muitas das vezes, e nem as celestiais. Então, eles chegam ao mundo espiritual mortos, não é? Semi-mortos, porque, ao contrário, deveriam estar na atividade, porque a vida continua do jeitinho que ela é. Então, o André Luiz está espantado. Quando a gente fala aqui na Rádio Rio de Janeiro, de um modo geral, todos aqueles que fazem algum programa relativo ao Evangelho, não há nenhum programa que eu tenha ouvido na rádio, e realmente não tem, que discrimine a religião A ou B. Pelo contrário, como Allan Kardec disse, não é o objetivo do Espiritismo angariar prosélitos, né? Seguidores. Isso aí vem naturalmente com o raciocínio de cada um. Então, por que nós estamos falando isso? Porque os crentes negativos aqui, eles se apaixonaram assim, e fizeram mais a imobilidade e acreditavam na vitória do crime, porque estava tudo certo, eu vou dormir para esperar minha salvação, alguma coisa desse tipo, né? Então, só porque eu falei que aceitei Jesus, estou salvo. Porque é o que ele está explicando para o André Luiz. Chamando os crentes negativos são pior que os irmãos ignorantes, né? Bem pior, porque eles têm o conhecimento. Então, por que nós estamos falando assim? Porque antes
do raciocínio do espiritismo, quem eu tenho hoje, aqueles que nos ouvem e têm um raciocínio espírita, que são espíritas, eles já não têm mais aquela questão do céu e do inferno. Eu vou dormir porque quando eu morrer, eu vou dormir esperando o julgamento final. Mas ainda tem muito no movimento espírita o raciocínio de que eu vou morrer, o meu objetivo que eu faço aqui é para ir para o nosso lar. É o mesmo raciocínio infantil de outrora. Isso eu estou falando, não é opinião aqui do Marco Antônio nem da Tereza, não. Vários oradores de respeito que estudam o espiritismo e pregam a palavra, falam a mesma coisa. Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira, Arthur Valadares, Haroldo Dutra, Jorge Larraí e tantos outros. E falam nessa questão que nós temos que tirar essa infantilidade. Eu estou trabalhando aqui no bem para ir para o nosso lar. Não temos que ter esse objetivo. O objetivo real que nós temos que raciocinar, claro, quem não gostaria de ficar no nosso lar? Não é isso que nós estamos falando. Mas não deve ser esse o objetivo. O objetivo nosso, no trabalhar no bem, é a melhora íntima. Porque aonde nós estivermos, nós vamos estar bem. O céu é isso. Esse é o céu interior. Esse raciocínio que ainda é difícil. Claro que é natural a dificuldade, porque são tantos séculos nesse atavismo que nós criamos, né, muitas vezes lá no passado. E aí ainda cultivamos dentro de nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, muitos chamados, poucos escolhidos, Allan Kardec coloca, no item de número 6, o título assim: nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. E no item número 9, tem um trecho que ele diz assim: todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem, Senhor, Senhor. De que serve, porém, lhe chamarem mestre ou Senhor, se não lhes seguem os preceitos? Serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Então esse é o trabalho que nós temos que fazer. O próprio Kardec, corroborando com o que o André Luiz coloca. A gente encarnou para melhorar a si mesmo, mas ser caridoso com o outro. A gente, como a gente colocou, a lei do universo é lei de justiça, amor e caridade. Ou lei de amor, justiça e caridade. Então, é lei. A gente precisa aprender a ser solidário. Não tem como. Então, Kardec também coloca isso. Não adianta ter só nos lábios e o rótulo, sou cristão, mas não faço nada que Jesus ensinou, nem me esforço. Esses são aqueles que vão chegar no mundo espiritual, muitos deles, e vão estar dormindo. Porque poderiam, porque qual é o problema? O problema é porque atrasa a evolução. Eles vão demorar mais um tanto para despertar, mais um tanto para desequilibrar, e poderiam já chegar na atividade, não é? E vão estar atrasando a própria evolução, infelizmente, não é? Esse é que é o grande problema de estar no mundo espiritual em coma. Na realidade, estão perdendo lá um tempo precioso de aprendizado. O Espiritismo nos faculta um raciocínio maior. Nós não somos melhores do que ninguém, mas nós somos diferentes no raciocínio. Nos faculta esse raciocínio que a Teresa está colocando, da continuidade da vida, que a morte não existe, e pela continuidade da vida, da necessidade do trabalho. Como nós temos necessidade do trabalho aqui, mas eu sou aposentado, mas tem que trabalhar. O trabalho é a lei, isso é lei, a lei do trabalho, é lei de Deus. Enquanto tiver saúde física, né? E mesmo que, quando às vezes doente, mentalmente trabalhar, porque é o trabalho, é ocupação útil. O livro dos Espíritos, o Espírito responde isso a Kardec, o que é o trabalho, ele pergunta, é ocupação útil. Mesmo que eu não tenha condições de me locomover nos braços e pernas, eu posso trabalhar? Sim. Então é uma necessidade, é lei, nós temos que fazer isso, sempre. E aí, só para terminar esse raciocínio do crente, tem só um trechinho de um verso da Alta de Souza, Espírito Alta de Souza, no livro Palavras Sublimes, que é o título psicografado por Chico também. O título é Ao Crente.
Ela diz assim: a quem senão a ele, o Cristo amado, deves tu dedicar os teus momentos, se ele encher os teus pobres pensamentos de clarões que te fazem deslumbrado. Então é a ele, a Jesus, que nós temos que dedicar os momentos. Como é que a gente dedica os momentos a Jesus? Não é só cantando para ele, nem orando para ele, não é. É fazendo o que ele pediu, se ao necessitado de qualquer coisa que nós tentemos ajudar. Principalmente aquele que a gente às vezes atravessa a garganta, né? É esse que ele está pedindo. Então, continuando aqui. Parágrafo 38, meio do parágrafo. Meio do parágrafo. Converteram a experiência humana em constante preparação para um grande sono. E, como não tinham qualquer ideia do bem, a serviço da coletividade... Porque a ideia do bem era só para eles. Eles Isso, não tinham ideia do bem, né? O egoísmo é o bem, mas só para si. Exatamente. Então eles não tinham qualquer ideia do bem a serviço da coletividade. E isso é lei. É lei. Não nos esqueçamos. É lei de Deus. É lei. Se é lei, tem que ser cumprida, né? Tem que ser cumprida. Mas nós não cumprimos. Então aí vem as expiações, né? Expiações. Isso. Nem provações, expiações. Porque a provação é uma situação que nós vamos provar para nós mesmos se nós melhoramos. Mas no caso aqui, nós temos que melhorar. Então não é nem prova. Vêm as expiações, os pagamentos. E aí ele continua. Não há outro recurso senão dormir em longos anos em pesadelos sinistros. Porque isso não é Deus que está impondo esse sono. Esse sono aqui, como ele diz, ele diz assim, não há outro recurso. Porque quem causou esse sono aqui, esse grande sono, foram eles mesmos. Então eles estão apenas colhendo o que plantou. Então não é uma imposição dos espíritos aqui, não, porque às vezes se a gente lê só o trecho, não há outro recurso senão dormir em longos anos. Foram longos anos que eles cultivaram isso, o que ele falou anteriormente, né? Em constante, viver a experiência humana em constante preparação para um grande sono, mas sabendo que isso estava errado. É por isso que está aqui. Eles não são aqueles ignorantes que ele cita no início do parágrafo. Eles viveram a inércia da alma, antes da inércia do corpo, porque do corpo eles trabalhavam para eles. Eles agiam para eles, mas a alma, que se alimenta de amor, e a gente já viu isso aqui, não é? O amor, o alimento das almas, eles não movimentaram. Isso. Então eles estão paralíticos. Eles chegam lá paralíticos. E nós abramos os nossos olhos para a gente também não chegar nessa condição. Não é? Que a gente analise, não é? Todo o estudo na casa espírita, seja ele qual for, a gente tem que trazer para o nosso dia a dia, trazer para a nossa meditação. Será que na minha vida eu estou assim, a minha alma está paralítica? Ela está ociosa, parada, porque eu não estou alimentando o próximo de amor e não estou me alimentando, porque a matemática divina é a seguinte, não é? Se você dá, mais você recebe. É o contrário aqui da matemática humana, que aqui se você der, você fica sem. Não é? As coisas materiais, estou falando das coisas materiais, mas as coisas da alma, os sentimentos, a matemática é paradoxo, é diferente. Você dá, quanto mais você der de sentimentos, sejam eles bons ou maus, você vai receber muito da mesma proporção, às vezes até mais. Então, toda vez que você se dedica, que você ama, que você cuida do seu próximo, é isso que você vai receber. Muitas das vezes, o anjo guardião daquele que você ajuda, nos teus momentos difíceis, vai ser aquele que vai te estender a mão, que vai te proteger, não é? Mas estamos terminando já o nosso programa, né? A gente vai continuar os comentários sobre esse assunto, né, no próximo, se Deus permitir. Então, terminando aí mais esse trecho de raciocínio, né, vamos continuar no próximo programa, porque, como a gente sempre fala, nós não vamos apenas ler, né, mas comentar. Cada frase que é colocada aqui é para nós raciocinarmos. Você vê quanto raciocínio tem um parágrafo, e tinha muito mais. Mas muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela paciência de mais uma vez nos ouvirem. Fiquem com Deus. Muita paz de Jesus a todos.
Que Deus abençoe vossos lares e vossas famílias. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.